um sucesso de vendas aí. O pessoal estava contando que estava uma benção. Vamos lá. Neemias capítulo 6, versículo de número 1, a partir do versículo 1, a palavra de Deus, ela diz assim: evite conversar, circular pela igreja, tá bom? Vamos à palavra de Deus. Sucedeu que, ouvindo Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas dos portais. 2. Sanbalate e Gesem mandaram dizer-lhe: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Versículo de número 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer, leia comigo em voz alta, vamos lá: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Versículo 4. E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhe respondi. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Senhor, esta é a hora da tua palavra ser ministrada. Eu te peço, Senhor, como todas as vezes que ministro, usa a minha vida, fale conosco, me dê inspiração, para que ao abrir a minha boca, a tua palavra seja ela transmitida aos corações de todos de forma clara, Senhor. Não deixe nada roubar nossa atenção, de nós sermos ministrados pela palavra de hoje. Abençoe aqueles que estão assistindo esse culto, que estão assistindo essa palavra, que os corações possam ser tocados por ela, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quantos conseguem aplaudir Jesus com muita alegria? Aplauda Jesus muito forte. Glória a Deus. Eu coloquei um tema nessa pregação. E o tema é o seguinte: existe algo que jamais você pode falhar. Escolhe alguém perto de você e diga assim: existe algo que jamais você pode falhar. Jamais. Jamais. E eu poderia falar de muitas coisas hoje. Muitas coisas a gente não pode falhar. Muitas coisas. E essa mensagem, ela poderia se transformar, talvez, numa série de coisas que a gente não pode falhar. Mas entre tantas coisas que eu poderia abordar essa noite, talvez agora você está pensando: o que será que o pastor vai falar? O que será que ele vai falar agora? O que eu não posso falhar? Se eu de repente abrir aqui e falar: e aí, o que você acha? Cada um vai falar uma coisa, tenho certeza. Ou talvez vou repetir uma ou duas coisas. Porque é muito amplo, de verdade, é muito amplo. Se nós estamos na presença de Deus, se nós estamos caminhando na presença do Senhor, é claro que nós queremos acertar. É claro que nós queremos fazer o certo. Eu achei interessante porque na hora que o louvor foi ministrado, o Eric fez uma fala aqui na frente sobre um momento de uma passagem quando Jesus ele multiplica os pães, e depois que ele multiplica os pães, ele despede a multidão. E ele chega com os discípulos e fala assim: vocês sobem no barco e atravessam lá do outro lado, do lago de Genezaré, ou o mar de Tiberíades, né? É o mesmo lugar. Porque eu vou subir no monte para orar. E ele sobe no monte para orar.
E os discípulos montam no barco, entram no barco, e eles começam a travessia, que não é uma travessia longa, não é uma travessia demorada, é rápido até. Só que no meio da travessia, eles foram surpreendidos. E a primeira surpresa que eles tiveram foi uma tempestade. Hoje à tarde eu estava em casa, já me preparando para vir. E os que moram aqui na região talvez também presenciaram. Que hoje à tarde, no final da tarde, começo de noite, formou-se uma tempestade por aqui. E o vento começou a soprar forte. E veio aquela tempestade, mas foi muito rápida também. Ela demorou um pouquinho de tempo, mas veio essa tempestade. Aquela chuva bateu aquela chuva e cessou. Eles foram surpreendidos porque na madrugada levantou uma tempestade. E a Bíblia vai dizer que o barco começou a balançar. E os discípulos estavam ali quando de repente eles viram que na direção deles vinha uma pessoa. E o relato vai dizer que eles não identificaram quem era que estava vindo, porque não tinha uma lanterna, não tinha uma lanterna de celular, não tinha um farolete, não tinha como saber quem era. Então eles ficaram com medo, por quê? Porque eles acharam que era um fantasma que estava vindo. E foi aí que começou o milagre, o segundo milagre da passagem. Porque o primeiro foi a multiplicação dos pães, e o segundo milagre foi que Jesus estava caminhando sobre as águas. Quem está entendendo? Diga amém. E de repente Pedro vai dizer o que? Senhor, se é o Senhor que está vindo, mande eu descer e ter contigo também, caminhando sobre as águas. Eu também quero ter essa experiência contigo. E o que Jesus falou para Pedro? Vem. Só falou isso para ele, vem. Jesus não falou assim, toma cuidado. Jesus não falou assim, vem devagar. Jesus não falou assim, desce devagar do barco. Não, Jesus falou só para ele, vem. E quando Jesus falou vem, diz a Bíblia que Pedro, ele pula do barco, só que ele não afunda. Quando ele desce do barco e ele começa a pisar na água, a água parecia um piso firme, queridos. Quem entendeu? Diga amém. Você não está sentindo o chão aí? Você está sentindo o chão? Estava assim, estava firme igual esse chão aqui. E Pedro começou a caminhar sobre as águas. Só que Pedro não tinha ouvido a pregação que eu vou pregar para vocês hoje. Existe uma coisa que nós não podemos falhar. Posso ver amém, queridos? E o que Pedro falhou ali? Pedro, a pastora falou fé. Também foi fé. É tanto que Jesus corrigiu ele, né? Porque duvidastes, homem de pequena fé. Mas o que Pedro falhou ali foi que Pedro perdeu o foco. Fala para o seu irmão do lado, você não pode perder o foco. Você não pode perder o foco. Na hora que ele desceu do barco, estava tudo bem. Ele deu um passo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele foi caminhando. E no momento que ele perdeu o foco, eu vou falar algo para vocês. No momento que ele perdeu o foco, ele não estava nessa distância aqui, que eu estou na pastora. Ele não estava nessa distância. Ele não estava nessa distância do faro que está ali na porta. Não é nessa distância. Ele não estava nessa distância aqui, que eu estou no diálogo. Sabe qual que era a distância? A Bíblia fala que ele estava a um braço de distância. Ele estava aqui de Jesus. Posso ouvir um amém, queridos? Porque na hora que ele começou a afundar, ele falou, Jesus me socorre. E a Bíblia fala que Jesus estendeu a mão e levantou ele. Ou seja, ele estava a 1 metro de distância de Jesus. Quem está entendendo? Diga amém. Daí minha pergunta: como alguém pode, tão perto de Jesus, perder o foco? Como alguém pode, estando tão perto de Jesus, e perder foco? A gente olha aí casos de pessoas, pastores que perderam o foco, tão ungido, tão usado por Deus. Como que perdeu o foco? Perdeu o foco. Essa semana teve um pastor que eu conheci nessas minhas idas em rádio.
E teve um pastor que essa semana, eu acho que foi ontem, tirou a própria vida, irmãos. Própria vida. Pastor que eu vi lá, convivi na rádio, tirou a própria vida. Setembro Amarelo se fala sobre prevenção do suicídio, extremamente pertinente falar desse tema, porque tem pessoas tirando a vida. Eu não estou aqui julgando, mas eu estou dizendo para vocês que existem pessoas próximas de Jesus que elas perdem o foco. O casamento vai bem, o casamento flui bem, até o momento que você perde o foco. A vida profissional vai bem, até o momento que você perde o foco. O ministério vai bem, até o momento que você perde o foco. O obreiro, o pastor, ele vai bem na obra de Deus enquanto ele está focado. Se ele perde o foco, ele sai do propósito de Deus. Ao invés de ser bênção, ele começa a ser um problema para a igreja. Quem está entendendo? Diga amém. A questão é foco. Se você começa um trabalho, se você começa a fazer um trabalho, se você está focado, você termina esse trabalho. Você começa a dirigir. E por que as pessoas se matam nos acidentes de trânsito? Porque muitos perdem o foco quando eles estão dirigindo. Muitos se distraem quando eles estão dirigindo. Isso pode causar um acidente. Quem está entendendo? Diga amém. E o que eu quero falar para vocês, usando essa palavra aqui de Neemias, é que Neemias estava numa grande obra. Neemias estava cumprindo o propósito de Deus. Ele estava numa grande obra, e no momento que ele começou a fazer essa obra, Deus começou a abençoar e prosperar a vida dele. Quando você está focado, quando você está na direção de Deus, atento àquilo que Deus está falando com você, Deus vai dando condições, Deus vai colocando pessoas ao nosso lado, Deus vai dando recurso para você viver a promessa dele na tua vida. Pastor, mas na minha vida não está assim. Então preste atenção se você está focado, porque se você estiver focado, olhando para Jesus, Ele vai te abençoar, Ele vai cumprir a palavra dele sobre a tua vida. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, aleluia. Aplaude o Senhor mais forte, queridos, glória a Deus. Não saia do foco. Posso ouvir amém, queridos? Eu estou pregando, fica focado aqui em mim, não sai do foco. Você está na presença de Deus, não perca o foco. A pessoa está na igreja, mas se ela começa a olhar para o lado, ela perde a bênção dela. A pessoa começa a vir, ela começa a fazer a obra, só que daqui a pouco ela começa a olhar para o irmão, ela começa a olhar para a parede da igreja. A parede não é o foco da igreja. Quem está entendendo? Diga amém. Não é o foco. Ela começa a olhar para o outro lado, ela começa a olhar para aquele que parou. Não olhe para quem parou, olhe para Jesus. Quando você tira os olhos de Jesus, você sai do propósito de Deus. E você começa a ver os problemas, e você começa a ver as dificuldades, e você começa a ver que um parou, o outro parou. Também vou parar porque está todo mundo parando. Não, você precisa permanecer focado em Deus. E nós estamos numa época de muita distração. Nós aqui temos um aparelho de celular, que isso daqui é uma bênção. Isso daqui a gente usa para evangelizar. Eu ganho vida para Jesus através de celular, queridos, através de pregações, através de vídeos. Eu consigo recurso financeiro para fazer obra através de postagem que eu faço. Isso aqui é uma bênção na minha vida. É uma bênção. Eu consigo ir para a África fazer missão, porque eu consigo compartilhar o projeto aqui, e pessoas de todos os cantos conhecem o nosso projeto. Por quê? Porque eu estou divulgando. Isso aqui é uma bênção. Quem concorda? Diga amém. Mas se perde o foco, irmãos, isso aqui vira uma maldição. Isso daqui é uma bênção, mas para acabar com o casamento de pessoas, isso aqui é um prato cheio. Para acabar
acabar com ministérios. Se a pessoa não souber usar, ela se mata. Para acabar com a reputação de pessoas. A questão é foco. Neemias começou a fazer aquela obra. Qual obra? A cidade de Jerusalém estava toda destruída. O muro de Jerusalém tinha sido derrubado. O templo não existia mais. E Neemias ficou sabendo que aqueles que não foram levados para a Babilônia, aqueles que ficaram em Jerusalém, estavam numa miséria total. E Neemias falou: eu preciso fazer alguma coisa. Deus, me mostra o que eu devo fazer. E Deus começou a direcionar a vida dele. Eu quero profetizar nessa noite. Levanta tua mão para o céu, que Deus vai começar a colocar, aleluia, uma chama dentro do teu coração. E se você está parado na obra, se você está estacionado na obra, levanta sua mão para o céu, feche os seus olhos. Se você está parado na obra, em nome de Jesus, o Senhor, Ele vai tocar no teu coração, Ele vai te levantar nessa noite, porque Deus, Ele tem uma grande obra na tua vida. Em nome de Jesus, aplauda e exalte a Ele por isso. Ele falou: Senhor, eu vou lá, Senhor, me abençoa, coloque pessoas ao meu lado, Senhor. Senhor, prepara um recurso para eu fazer essa obra, porque eu não tenho dinheiro para fazer essa obra. Sabe o que aconteceu? Deus começou a colocar pessoas ao lado de Neemias, e Deus começou a tocar em vidas para abençoar Neemias e dar condições para ele fazer essa grande obra. Sabe o que acontece quando você está focado no lugar certo, na hora certa? A bênção de Deus, ela vem até você. Minha esposa é testemunha do que eu vou dizer para vocês agora. Eu não vou atrás de bênção. Não vou atrás de bênção. Não fico bajulando ninguém. Minha esposa sabe, ela está lá em cima. Eu tenho amigos, não é um amigo, eu tenho amigos, plural, que são milionários, riquíssimos, riquíssimos. E eu nunca precisei bajular, nunca precisei pedir nada, nunca precisei bater na porta. Sabe por quê? Porque eu creio em Deus. Não vou atrás de bênção, de oportunidade, não vou. As bênçãos virão sobre ti e elas te alcançarão. Neemias estava focado. Estou aqui, Senhor. Sabe o que aconteceu? A bênção foi até Neemias. Eu quero profetizar que essa semana a bênção de Deus, ela vai até você. A bênção de Deus, ela vai te alcançar. Esteja focado, esteja pronto, porque tem oportunidade